Ener Valencia atua pela seleção do Equador e agora Roger Machado tem os 3 atacantes à disposição. O departamento médico vai ficando cada vez mais vazio e a projeção é de que na parada FIFA o Colorado consiga recuperar os seus lesionados. Enquanto isso, o Internacional se agiliza no mercado para ter novidades do grupo de Roger Machado. A ideia é que na volta das férias dos atletas, ao menos uma leva do grupo esteja reforçado. E a gente vai conversar sobre isso nesse exato momento. Aliás, o time de Roger Machado com Wesley e Rafael Borré no ataque pode ser uma tendência? Também vamos conversar agora. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho o que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Internacional tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Tô num ambiente diferente, porque estou a caminho do aeroporto Salgado Filho, onde estou embarcando para Belo Horizonte, onde vou fazer a cobertura de Atlético Mineiro e Internacional, rodada 12 do Campeonato Brasileiro, agora nessa quinta-feira, lá na Arena MRV, pelo Vozes do Gigante. Então, se tu quer saber todo o bastidor de lá, já me segue, sem esquecer também de deixar o like, compartilhar o conteúdo que ajuda pra caramba o trabalho. Conteúdo com a parceria de KTO, kto.bet.br, é a minha casa de apostas, pode ser a tua também. Entra lá, te registra para dar uma brincada e quem sabe, né, tu pode ser ainda o maior palpiteiro do Brasil com a Liga do Milhão. Ontem deu boa, né, com a seleção, fiz alguns greens e a gente vai seguindo, tentando, né, buscar a ponta de cima do ranking da Liga do Milhão aí dos influenciadores, tá? Mas assim, já que estamos falando de seleção, o Ener Valencia, né, foi a grande novidade da seleção do Equador diante do Peru. E a partir do momento que ele entra aos 27 minutos do segundo tempo, se credencia também para ser uma opção do técnico Roger Machado para a partida diante do Galo Mineiro. E aí com isso tem a recuperação dos 3 atacantes, não sei se em tempo recorde, né, mas pelo menos projeção, né, a expectativa da projeção foi superada. O Rafael Borré com o problema no abdômen, né, no músculo abdominal também não tem mais problema e vai para o jogo. Eu acredito que não pelo sacrifício, pelo menos não é a informação que a gente tem quando a gente conversa com os médicos do clube. O Ricardo Matias já estava trabalhando normalmente e agora então o Ener Valencia. Vai haver inclusive uma grande operação, né, para o Valencia sair do Peru e ir direto para Minas Gerais. Pelo menos era a expectativa, porque é contraproducente, né? Voltar a Porto Alegre, chega agora no meio da tarde de quarta-feira e depois ainda iria para Belo Horizonte já direto, porque o Inter sai no início da tarde para chegar hoje lá às 18 horas, tá? Na questão do time, vamos pensar o seguinte, havia a questão de que jogaria só o Ricardo Matias. Com a informação do Rafael Borré, eu tô pensando se daqui a pouco o Roger não vai botar 3 volantes. Eu não gostaria, espero que não, porque poderia jogar o Wesley e o Rafael Borré lá na frente, com os 3 volantes, com o Ronaldo, o Thiago Maia pela esquerda, o Bruno Henrique pela direita, o Oscar Romero na ponta do losango, e aí tem os 2 atacantes lá na frente, o Wesley e o Rafael Borré. Eu gostaria que ele jogasse com 2 pontas, e jogasse só com 2 volantes, com o armador no meio, como eu falei ao longo da semana aqui, né? Botando o Ronaldo. Eu gostaria do Thiago Maia, mas eu acho que ele vai de Bruno Henrique. E aí, então, Bruno Henrique com Oscar Romero, de um lado o Tabata ou o Prado, e o Wesley com a referência do Ricardo Matias. O que se fala é que o Borré treinou como titular, inclusive, ao longo da semana. Então, desde que o Inter voltou, né, do período de folga, ele teria treinado como titular todos os dias que o Inter fez alguma movimentação com o 11 inicial. Tomara, né? Tomara pelo menos que seja aí uma expectativa em cima de um bom ataque. A gente que está sem, né? O Fernando, o Bernabei, o Alan Patrick, o Vitinho e os outros, né? Que já estavam no departamento médico.
Mas agora em relação aos reforços, cara, eu acho que a gente tem que pegar e entender algumas questões, tá? Porque o Inter faz o jogo agora na quinta-feira. Depois desse jogo, o Inter para por 15 dias. Não adianta espernear, é lei, precisa ter férias. O Inter já não vai ter férias no final do ano, mais 15 dias só no final do ano. E aí depois as coisas voltam ao normal no dia 28 de junho agora, para então o Inter encaminhar uns 15 dias de intertemporada para encarar o Vitória no dia 12 de julho no estádio Beira-Rio. Nesse período, existem 2 projetos dentro do estádio Beira-Rio. Os jogadores que estão sem contrato, como por exemplo, William Arão, Rafael Tolói e outro que de repente possa vir a ser sondado, tendem a fechar ou não até o dia 28, quando o Inter retorna. Então, assim, jogadores com contratos em haver ou que estão livres no mercado, que é mais fácil, seriam contratados até o dia 28. Claro, pode chegar a gente depois do dia 28 também, mas nesse primeiro momento seria a ideia até o dia 28. Depois do dia 28 seriam os jogadores que têm mais dificuldade, principalmente em cima das finanças, em que o Internacional teria que investir para tirar o jogador do clube. O caso do Elian Irala, por exemplo. O caso do Kaique, do Juventude, por exemplo. Tem uma informação da Michele Silva de que o Inter estaria andando com esse jogador aí, a negociação e as conversas com o Juventude. O Roger gostaria muito de contar com esse jogador. Eu confesso que não é a minha expectativa de reforço. É um jogador de 29 anos, é um jogador que teve problema no joelho, fez uma cirurgia de ligamento cruzado anterior, não performa como no ano passado, em 2024, quando o próprio Roger era o treinador, mas enfim, tá? De qualquer maneira, tem esse jogador também na lista aí. O Inter, além de tudo, quer também um meia-ponta pela direita e um atacante. Então, esses jogadores que viriam para ser, talvez, não sei se a cereja do bolo, se a gente pode usar esse termo, mas os jogadores que seriam os que a gente investiria dinheiro, esses podem chegar até o dia 12, quando então a gente voltaria para o Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Inter ainda teria a expectativa de 15 dias de treinamentos, por exemplo, se chegasse só até o dia 12, ou no dia 12. Ainda teria mais 15 dias de treinamento desses jogadores, porque o Inter só joga no final do mês contra o Fluminense pela Copa do Brasil. E aí depois ainda mais 15 dias para jogar depois contra o Flamengo pela Copa Libertadores, beleza? Então essa é a ideia, esse é praticamente o planejamento do Inter. Vou saber mais bastidores, claro, em Belo Horizonte. Deixa teu like, te inscreve, ativa a notificação aí, compartilha para o maior número possível de colorados e bora, vamos continuar falando sobre o Inter aí nesses próximos dias, em loco, direto lá da concentração colorada em Belo Horizonte. Valeu? Tamo junto, um forte abraço. Tchau!